3D Informática, inovando e acompanhando os avanços tecnológicos. 3D Informática, 5537446909, 5596727170. 3D Informática. Tomazoni Imóveis, fone 3744-6076, Avenida do Comércio, Frederico Westphalen. Super Bertolete e você, juntos todos os dias. É só dar uma conferida na Tiburski Tintas, Avenida do Comércio, Frederico Westphalen, fone 3744-1994. Irmãos e irmãs, hoje na igreja celebramos a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Eles deram a vida por amor a Cristo e pela boa nova da evangelização. Com eles, somos felizes porque professamos nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Rezamos especialmente pelo Papa Francisco, mas também por todos nós batizados, para que possamos nos manter firmes na fé e no testemunho do Evangelho. Acompanhemos o canto número 165. Com a igreja subiremos o altar do Senhor. Toda a igreja que está para o encontro com Deus, Ele mesmo marcou para nós, filhos seus. Com a igreja subiremos o altar do Senhor. Entre nós o Pai Santo está Jesus, nosso irmão, mediador, sacerdote, nosso ponto de união. Com a igreja subiremos o altar do Senhor. Então queremos acolher a todos nesta celebração, de modo especial os pais, padrinhos e as crianças que hoje vão receber o batismo. São 15 crianças, 15 novos cristãos em nossa comunidade paroquial. Assim celebremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus nosso Senhor esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Neste momento do ato penitencial, reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade
Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, glória, glória a Deus nos altos céus, paz na terra todos nós. Deus e Pai, nós vós louvamos, glória a Deus. Adoramos, bendizemos, glória a Deus. Damos glória ao vosso nome, glória a Deus. Vossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, glória a Deus. Unigênito do Pai, glória a Deus. Voz de Deus, Cordeiro Santo, glória a Deus. Nossas culpas perdoai. Vós que estáis junto do Pai, glória a Deus. Como nosso intercessor, glória a Deus. Atendei nossos pedidos, glória a Deus. Atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, glória a Deus. O Altíssimo Senhor, glória a Deus. Com o Espírito Divino, glória a Deus. De Deus Pai no esplendor. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, glória, glória a Deus nos altos céus, paz na terra todos nós. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão.
Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro e acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, Ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salvam. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus.
Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimos, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Judas, porque não fostes um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus estimados irmãos e irmãs na fé em Cristo, aqueles que nos acompanham pela Rádio Luz e Alegria, pela FW TV, celebrando hoje a festa ou a solenidade de São Pedro e São Paulo, exaltamos seu exemplo de fidelidade a Jesus Cristo e seu ardoroso testemunho do projeto libertador de Deus. Na pessoa de Pedro, destaca-se o pastor das comunidades, aquele que é referência da fé para os irmãos. Na pessoa de Paulo, aparece mais o líder missionário,
que forma comunidades e faz expandir a fé em todas as nações. Pedro recorda mais a instituição, Paulo o carisma. As leituras bíblicas nos falam, portanto, destes dois apóstolos, destas duas colunas de nossa igreja. Na primeira leitura, vemos Pedro, preso pelas autoridades para agradar os judeus, preso, guardado como perigoso por 16 homens, mas libertado por Deus. O texto mostra que o testemunho dos discípulos gera oposição e morte, mas a oposição não pode calar este testemunho. Mostra uma comunidade cristã unida e solidária na oração, e Deus escuta a oração da comunidade. Enquanto Pedro está preso em Roma, a comunidade reza por ele. E Deus atende a prece, Deus atende a oração e manda seu anjo libertar preso Pedro. Mostra a presença efetiva de Deus na caminhada da igreja e o cuidado de Deus para os que lhes dão testemunho. O nosso Deus não nos abandona, é um Deus que caminha ao lado dos seus eleitos, ao lado de seus escolhidos. Também na segunda leitura nos apresenta ali a figura de Paulo. Paulo também preso pela última vez, está ciente da própria condenação e ali da prisão escreve esta bonita carta a seu grande amigo Timóteo, fazendo um balanço final da sua vida, colocada, doada totalmente à evangelização. Diz Paulo: estou pronto, chegou a minha hora, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, e agora aguardo o prêmio dos justos, a coroa, a recompensa. E Paulo diz na sua carta que enquanto ele estava preso, ou diante também de todas as suas preocupações, diante de todas as suas provações, Paulo diz: mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu força. Paulo sempre sentiu esta presença de Deus a seu lado. Deus nunca abandonou Paulo, como Deus também nunca nos abandona. Diante de nossas provações, sentimos também nós a presença de Deus ao nosso lado. Esse Deus que nos ama, esse Deus que nos ampara, este Deus que nos protege. A própria morte, ele a vê como a libertação definitiva. Suas palavras são um testemunho espiritual sereno e alegre, consciente do dever cumprido, modelo de missionário ardoroso e entusiasta. No Evangelho, Pedro faz a profissão de fé e recebe o primado. O texto podemos dividi-lo em duas partes. A primeira parte, de caráter cristológico, centra-se em Cristo e na definição de sua identidade. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Na segunda parte, de caráter eclesiológico, centra-se na igreja, que Jesus convoca à volta de Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A base, a rocha firme, sobre a qual vai se assentar a igreja de Jesus, é a fé de Pedro e a comunidade dos discípulos que professam
esta mesma fé. A fé em Jesus como Messias, como o Filho do Deus vivo. Desta fé de Pedro, desta fé dos discípulos, nasce a igreja, a comunidade dos discípulos de Jesus, convocada e organizada à volta de Pedro. A Pedro e a comunidade dos discípulos é confiado o poder das chaves, isto é, a autoridade para interpretar as palavras de Jesus, as novas necessidades e situações, e para acolher ou não novos membros na comunidade dos discípulos do reino. Pedro torna-se assim uma figura de referência para os primeiros cristãos e desempenha um papel de primeiro plano na animação da igreja nascente. Pedro e Paulo são figuras gigantescas da igreja primitiva. São as grandes colunas de nossa igreja, que tinha a missão de continuar a obra salvadora de Jesus, por caminhos totalmente diferentes. Pedro representando a igreja hierárquica, representando a igreja como instituição, e Paulo como missionário, levando até os confins da terra a mensagem de salvação. Por caminhos diferentes, São Pedro e São Paulo doaram suas vidas por amor a Jesus Cristo. Na igreja, Pedro recebe poderes para desempenhar a sua missão. Por isso, nem o poder do inferno terá vez contra ela. E a promessa de Cristo não é apenas a pessoa de Pedro. Se a igreja deve permanecer, mesmo depois da morte de Pedro, devemos admitir que os poderes concedidos a Pedro passem também a seus legítimos sucessores, que são os papas. Por isso, neste dia, celebramos também o Dia do Papa, que ainda hoje continua sendo sinal de unidade e de comunhão na fé. O Papa é o chefe visível da igreja na terra. Sua missão é espinhosa, sobretudo hoje, com mudanças rápidas e violentas, com contestações dentro e fora da igreja. Como é difícil discernir no meio de tantas turbulências do mundo de hoje. Ele merece o nosso amor, mas não seja um amor só de palavras, mas um amor concreto. Assim como no tempo em que Pedro estava preso em Roma, a comunidade rezava por ele. Hoje, o que nós podemos fazer pelo nosso Papa é rezar por ele. Ele mora longe, está longe, mora em Roma. Por isso que a única coisa, o mínimo que nós podemos fazer pelo nosso Papa é rezar por ele. Rezando por ele, escutando a sua voz e praticando os seus ensinamentos. Relembrando, portanto, a figura do Papa, hoje, Papa Francisco, continuemos a nossa oração pedindo a Deus que lhe dê muita luz para apontar sempre o melhor caminho para a igreja. Pedindo a Deus que lhe dê muita força para enfrentar com otimismo e alegria as contestações do mundo moderno. A igreja é um corpo vivo que se constrói com pedras vivas. Todos colaboramos na construção, mas sob a guia e a supervisão dos que são sucessores de Pedro, hoje Papa Francisco, e dos demais apóstolos, hoje que são nossos bispos. Que Deus, portanto, dê muita luz
muita força ao nosso Papa, aos nossos bispos. Amém. E renovemos a nossa fé rezando. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu seu Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, na solenidade dos santos apóstolos São Pedro e São Paulo, apresentemos a Deus Pai as nossas súplicas pelas necessidades de todo o mundo, dizendo, cheios de esperança: aumentai, Senhor, a nossa fé. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pela Santa Igreja, fundada sobre Pedro, para que ela sinta, no meio das dificuldades deste mundo, a força de Deus que a conduz à salvação, oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelo Papa Francisco, sucessor do apóstolo São Pedro, para que confirme na fé os seus irmãos e seja sinal da unidade da Igreja, oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelos bispos e presbíteros mais idosos e por todos os que estiveram ao serviço do povo de Deus, para que Jesus Cristo os assista e lhes dê força, oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Por todos os que, a exemplo de São Paulo, anunciam o Evangelho de Jesus, para que ele os livre de todo o mal, oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Neste dia de batizados, rezemos ao Deus da vida por estas 15 crianças, pelas suas famílias, pelos padrinhos e madrinhas e por todos os presentes, oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelos batizados da comunidade que abandonaram o compromisso batismal, para que sintam o chamado de Cristo e com ele se empenham na construção de uma sociedade mais fraterna, oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Jesus, Mestre divino, que chamaste os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis, como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Deus clemente e cheio de compaixão, atendei ao vosso povo que vos suplica, e por intercessão dos apóstolos São Pedro e São Paulo, concedei-nos o que humildemente vos pedimos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Acompanhemos o canto número 212. Muitos grãos de trigo se tornaram pão, hoje são teu corpo, ceia e comunhão. Muitos grãos de trigo se tornaram pão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la
vida em ação, para mudá-la em missão. Muitos cachos de uva se tornaram vinho, hoje são teu sangue, força no caminho. Muitos cachos de uva se tornaram vinho. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em missão. Muitas são as vidas feitas vocação, hoje oferecidas em consagração. Muitas são as vidas feitas vocação. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em missão. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, o Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração de vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, que nos alcance a celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graça sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso, hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por esta razão, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós, associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas,
e não cessai de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso, nós o suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. E na noite que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho e da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo, e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Pedro e São Paulo, e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós o suplicamos, ó Pai, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo. O vosso servo Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio Carlos, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. E atendei as preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
Amém, 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 amém. Guiados pelo Espírito Santo, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. E ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. E a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, vossa paz. Vossa paz ao Senhor, vossa paz ao Senhor. Felizes todos nós convidados para participarmos do banquete do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Acompanhemos o canto número 245. Somos pequeno rebanho em busca da salvação. Temos mais força, mais vida nessa comunhão, comunhão de amor, festa de irmão, partilhando o pão encontramos o próprio Deus, comunhão de amor, festa de irmãos, partilhando
a verdade, vida o maior valor. O bom pastor, vosso guia, vosso Salvador, comunhão de amor, festa de irmãos, partilhando o pão, encontramos o próprio Deus, comunhão de amor, festa de irmãos, partilhando o pão, encontramos o próprio Deus. Sou verdadeira videira, meu pai é o agricultor, vós sois os ramos benditos, juntos pelo amor, comunhão de amor, festa de irmãos, partilhando o pão, encontramos o próprio Deus, comunhão de amor, festa de irmãos, partilhando o pão, encontramos o próprio Deus. Sou o vosso santo alimento, dei minha vida por vós. Quem comer vive para sempre, pão que vem do céu, comunhão de amor, festa de irmãos, partilhando o pão, encontramos o próprio Deus, comunhão de amor, festa de irmãos, partilhando o pão, encontramos o próprio Deus. Aqui, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. Aqui, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Aqui, meu Deus, que és bom e que tens amor ao pobre e ao
sofredor, vou servir e esperar em ti, Senhor. Humildes se alegrarão, cantando a nova canção de esperança e de paz. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja, que perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Alguns avisos. Próxima sexta-feira é a primeira sexta-feira do mês, que na Catedral, às 15 horas, hora santa, bênção do Santíssimo e missa. No dia 25 de julho, no Cine Floresta, encontro de preparação ao batismo, inscrições na Secretaria da Catedral. Dia 3 de julho, segunda-feira, às 19 horas, encontro com os pais dos catequizandos da segunda etapa de catequese do centro. O local, Centro Paroquial de Catequese. Pede-se aos pais que tragam o livro de catequese do filho ou da filha. Terço mensal. Conforme iniciativa do nosso pároco, há meses atrás, e com a sua concordância, estamos retomando o terço mensal pelos sacerdotes. Para tanto, convidamos a todos os que desejarem e puderem para a primeira terça-feira de cada mês, às 19h30, na cripta. O evento contará com a reza do terço, orações especiais e uma pequena homilia com comentários voluntários dos presentes. A coordenação estará a cargo do Movimento Serra e da Obra das Vocações. Também queremos lembrar que no primeiro domingo de agosto, dia 6, haverá o tradicional almoço em homenagem aos sacerdotes no salão paroquial. Por favor, reservem esta data. Ingresso com os movimentos. Obrigado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé proclamada pelo apóstolo Pedro e sobre a qual se edifica toda a Igreja. Amém. Ele que vos instruiu pela incansável pregação de São Paulo, vos ensina a conquistar também novos irmãos para Cristo. Amém. Que a autoridade de Pedro e a pregação de Paulo vos levem à pátria celeste, onde chegaram gloriosamente, um pela cruz e outro pela espada. Amém. E pela intercessão de São Pedro e São Paulo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Eu
Canto louvando Maria, minha mãe, a ela um eterno obrigado eu direi. Maria foi quem me ensinou a viver, Maria foi quem me ensinou a sofrer. Maria em minha vida é luz a me guiar, é mãe que me aconselha, me ajuda a caminhar. Mãe do bom conselho, rogai por nós. Eu canto louvando Maria, minha mãe, a ela um eterno obrigado eu direi. Maria foi quem me ensinou a viver, Maria foi quem me ensinou a sofrer.